Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês alguns contos de terror chineses. Bem, antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir, por favor, para vocês se inscreverem no meu canal, darem um like, fazerem um comentário e, se possível, compartilhar meu vídeo com alguém que você pense que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir também, por favor, para que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube. É rápido e você me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? Primeiro conto: O Monstro, de Gan Bao. Certa feita, seguia um homem sozinho a cavalo quando se deparou com um ser assaz estranho no meio do caminho. Era um ente do tamanho de um coelho, dotado de olhos que mais pareciam dois espelhos circulares. O estranho ser plantou-se à frente do cavalo, impedindo-lhe os passos. E tão grandes foram o espanto e o horror causados ao viajante que este despencou do cavalo. Desta situação se aproveitou o monstro para avançar sobre o homem e agarrá-lo. Absolutamente histérico e aterrorizado, o homem desmaiou. Quando muito tempo depois recobrou a consciência, procurou verificar prontamente se o monstro andava por ali. Nada vendo, decidiu montar o quanto antes e prosseguir viagem. Transpostas algumas léguas, deparou-se com outro viajante. "Não sabes como me alegro de seguir na companhia de outrem", disse ele ao desconhecido, uma vez feitas as apresentações de estilo, sobremodo depois das coisas tão estranhas que acabaram de me acontecer. "Também me alegro imensamente por poder viajar com alguém", respondeu o outro. "Bem vês que eu também andava sozinho, mas como segues a cavalo e avanças mais rápido do que eu, que sigo a pé, talvez seja melhor que te adiantes e eu irei atrás." Percorreram em silêncio um trecho do caminho, até que o viajante lhe perguntou: "Como dizes que era esse ser monstruoso que encontraste no caminho?" "Ele tinha o corpo como o de um coelho", respondeu o cavaleiro. "Dois olhos, como espelhos circulares, e enfim, não sei, era a coisa mais horrível e medonha que já vi." "Poderias olhar para cá um segundo?" perguntou o que ia atrás. O homem a cavalo voltou-lhe o rosto. Ali estava outra vez o mesmo ser monstruoso, já saltando a garupa da montaria e pondo o cavaleiro em tal estado de terror que voltou a cair por terra desmaiado. A cavalgadura chegou sem cavaleiro à casa. Alarmados, os seus familiares partiram em sua busca, sem tardança. Deram com ele a muitas léguas de distância. Estava estirado na valeta. Tardou uma noite para se recuperar. Depois, contou o que lhe acontecera. Fim. História 2. O cadáver redivivo. Por Pu Songling. Um velho homem da aldeia de Caidian, na região de Yangxin, abriu, com um filho, uma estalagem improvisada a algumas milhas entre a aldeia e a capital, para alojar os comerciantes ambulantes. Lá, muitos mercadores costumavam pernoitar. Certo dia, ao anoitecer, 4 homens chegaram à hospedaria em busca de alojamento. O velho estalajadeiro lhes disse que não restavam quartos desocupados, mas receando não encontrar outro lugar que os abrigasse, os 4 viajantes insistiram com o ancião para que os deixasse ficar. Finalmente, o velho cedeu e lhes ofereceu um lugar, embora os advertindo de que o cômodo talvez não lhes fosse do agrado. "Mesmo que seja um alpendre, não nos importamos. Não temos melindres", disseram os viajantes. Coincidentemente, a nora do ancião acabara de morrer. Tinham deixado o cadáver num pequeno quarto, enquanto o filho saíra para comprar o ataúde. O estalajadeiro levou os viajantes àquele recinto, no outro lado da rua. Quando penetraram no lugar, os hóspedes vislumbraram uma mesa sobre a qual ardia uma lamparina de azeite. Atrás dela, um dossel separava o leito onde jazia o cadáver coberto por uma colcha de papel. Viram, em um lado do quarto, outra alcova com um grande catre. Esgotados pela caminhada, os viajantes tão logo repousaram suas cabeças nos travesseiros, adormeceram entre sonoros roncos.
Um deles, que tinha um sono irrequieto, subitamente ouviu um ruído seco vindo do leito mortuário. Com um estremecimento, abriu os olhos e, à luz da lamparina de azeite, pôde ver como o cadáver da mulher se erguia por sobre a colcha de papel, descia do leito e caminhava na direção da alcova onde dormiam ele e seus companheiros. Seu rosto desprendia um reflexo dourado e em torno de sua testa havia uma fita de seda pura. Ao alcançar o catre, pôs-se a mulher a soprar sobre cada um dos hóspedes adormecidos. Atemorizado, sentindo a aproximação do cadáver, o quarto hóspede levantou o cobertor e cobriu a cabeça. E, prendendo a respiração, permaneceu escutando. Um instante depois, a defunta acercou-se dele e, assim como fizera com seus companheiros, soprou sobre ele. Em seguida, pareceu-lhe que a mulher se encaminhava para fora da alcova e pôde escutar o ruído da colcha de papel que cobria o cadáver. Ao expor a cabeça para fitar, viu que a defunta estava novamente rígida sobre o leito. Cheio de terror, sem se atrever a emitir o mais breve ruído, deu vários pontapés em seus companheiros, mas estes não se moveram nem um pouco. Desesperado, resolveu agarrar a roupa e sair correndo. Ao levantar-se, quando se dispunha a vestir-se, ouviu novamente aquele ruído seco. Aterrorizado, voltou a meter-se no catre e afundou a cabeça sobre a colcha. Outra vez, sentiu que a mulher se aproximava e voltava a soprar-lhe a face, agora com maior insistência, retornando depois ao leito mortuário. Desta feita, o hóspede espichou lentamente a mão por sobre o cobertor e, conseguindo agarrar a roupa, saiu descalço a correr. De repente, a defunta ergueu-se às suas costas, e enquanto a mulher afastava-se do dossel, o hóspede abriu o ferrolho e desbandava-se às carreiras. A defunta saiu em seu encalço. O homem corria e gritava, mas seus gritos não foram suficientes a que alguém na vila viesse ao seu socorro. Pensou em bater à porta do estalajadeiro, mas temia que a defunta o alcançasse quando parasse. Por isso, continuou a correr, fugindo pelo caminho que levava à cidade. Ao chegar aos subúrbios orientais, vislumbrou um templo de onde vinha o toque do peixe de madeira que os monges batiam em suas orações. Nervoso, lançou-se a chamar à porta do templo, mas os monges consideraram a situação demasiadamente estranha e não o deixaram entrar. O homem olhou para trás por um instante e viu que a defunta estava já muito próxima. Desalojado, sem mais escapatória, viu que junto à porta do templo havia um álamo de mais de 1 metro de diâmetro e se escondeu atrás dele, movendo-se para a esquerda ou para a direita para safar-se do alcance da defunta, que se mostrava cada vez mais furiosa. A exaustão já deixava sua marca quando, de repente, o cadáver deteve-se bruscamente. O viajante permaneceu escondido atrás da árvore, suando frio. Enquanto tentava recuperar o fôlego, a defunta recobrou num ímpeto os movimentos, estirando os braços por ambos os flancos do álamo, tentando agarrá-lo. Completamente aterrorizado, o hóspede desmaiou. Todavia, o cadáver continuou agachado e agarrado ao tronco da árvore, como se nele estivesse incrustado. Os monges estiveram a escutar as escondidas por um bom tempo. Quando cessou o tumulto, seguiram a palpadelas ao lugar onde jazia o homem. Aproximando dele uma lamparina, pensaram a princípio que estivesse morto, mas perceberam em seguida que seu coração batia levemente. Levaram-no para o interior do templo e já no final da noite o homem recobrou a consciência. Os monges lhe deram um caldo e perguntaram-lhe o ocorrido. O mercador relatou toda a sua história. Quando já havia soado o sino que marcava a alvorada, em meio à bruma do amanhecer, os monges saíram para inspecionar a árvore e viram que a defunta lá continuava incrustada. Assombrados, avisaram ao magistrado, que em pessoa acorreu para investigar o sucedido. O magistrado ordenou a seus subalternos que removessem da árvore as mãos da mulher, mas estes foram incapazes de extraí-las do tronco. Quando examinaram mais detalhadamente, verificaram que 4 dedos de ambas as mãos estavam cravados como punhais, com as unhas completamente incrustadas na madeira. Tiveram de recorrer à força conjunta de vários homens para conseguir retirar finalmente o cadáver. Os buracos nos quais os dedos se haviam incrustado pareciam ter sido perfurados. Um servo foi enviado para buscar o ancião na estalagem. Lá,
havia se formado um enorme alvoroço por conta do desaparecimento do cadáver e da descoberta dos 3 hóspedes mortos. O servo contou o ocorrido e o ancião regressou com ele para levar o cadáver de volta. O quarto hóspede, chorando, disse ao magistrado: éramos 4 quando saímos, mas agora voltarei sozinho. Como as pessoas da minha aldeia irão acreditar no que aconteceu? Por isso, o magistrado lhe expediu um certificado e lhe entregou dinheiro e mantimentos para o caminho de regresso. Fim da história 2. História 3. A pele do demônio, por Pu Songlin. Em Taiyuan vivia um homem chamado Ang. Uma certa manhã estava ele a passear quando avistou uma jovem que carregava um fardo, procurando avançar rapidamente. Mas como tropeçava, o Ang acelerou o passo e a alcançou. Viu que era uma moça de uns 16 anos. Compadecido, perguntou-lhe aonde ia assim tão cedo e sozinha. Um desconhecido como o senhor, respondeu a garota, não pode mitigar a minha aflição. Por que se dá o trabalho de perguntar-me? Conta-me o teu problema, disse o Ang. Creio que farei tudo por ti. Meus pais, disse ela, amavam o dinheiro. Assim, venderam-me como concubina de uma rica família, cuja esposa é muito ciumenta a ponto de bater em mim e maltratar-me dia e noite. Como não mais podia suportar tal aflição, eu fugi. Wang perguntou à mocinha para onde ia, ao que ela respondeu que uma fugitiva não tinha domicílio fixo. A minha casa, disse Wang, não fica muito longe. Queres vir comigo? A jovem aceitou com alegria a oferta que lhe fora feita. Wang encarregou-se do fardo que a moça levava e a conduziu à sua casa. Lá chegando, como não viu ninguém, a jovem perguntou-lhe onde estava sua família. Ele respondeu que aquele recinto era apenas a biblioteca. E também um lugar muito agradável, disse ela. Mas se o senhor quer salvar a minha vida, não deve permitir que alguém saiba que eu estou aqui. Wang prometeu que não divulgaria o seu segredo, e a garota permaneceu ali alguns dias sem que ninguém soubesse. Depois, Wang falou sobre a moça à sua mulher. Esta, temendo que a mocinha pudesse pertencer a uma família influente, aconselhou o marido a despedi-la. Apesar disto, Wang não quis mandar a moça embora. Certo dia, quando ia à cidade, Wang encontrou um sacerdote taoísta que, surpreso, olhou para ele e lhe perguntou o que havia encontrado. Não encontrei nada, respondeu Wang. Como não? Disse o sacerdote. Com certeza estás enfeitiçado. Como me dizes que não encontraste nada? Mas Wang insistiu, asseverando que efetivamente era assim como dizia. O sacerdote partiu dizendo: és mesmo muito tolo. Tens a morte muito perto de ti, mas não sabes disto. Isso alarmou Wang, que a princípio pensou na garota, mas depois de refletir concluiu que uma pessoa tão jovem e tão formosa não poderia ser uma bruxa, e passou a suspeitar que o sacerdote queria mesmo era fazer um bom negócio. Quando voltou, a porta da biblioteca estava fechada e ele não pôde entrar. Isto o fez suspeitar de que algo não andava bem. Assim que saltou o muro, viu que a porta do cômodo interior também estava fechada. Encaminhou-se com cuidado, olhou pela janela e viu um demônio repugnante de cara verde e dentes recortados como os de uma serra que estendia uma pele humana sobre a cama e a pintava com um pincel. Então o demônio deixou o pincel de lado e, sacudindo a pele como se fosse um capote, a pôs sobre os ombros e... Era a garota. Aterrorizado, Wang fugiu com a cabeça baixa em busca do sacerdote, embora não soubesse bem onde encontrá-lo. Finalmente, o achou no campo. Lançou-se a seus pés e suplicou que o salvasse. Quanto à afugentalha, disse o sacerdote, a criatura deve encontrar-se em grandes dificuldades para estar buscando um substituto. Além disso, não posso consentir que se faça mal a um ser vivente. Todavia, deu ao Wang um mata-moscas e ordenou que o pendurasse na porta do dormitório, aceitando vê-lo outra vez no templo de Xinti. Wang voltou para casa, mas não se atreveu a entrar na biblioteca. Pendurou o mata-moscas na porta do quarto e pouco depois ouviu uns passos vindos do exterior. Como sentia muito medo, pediu à esposa que observasse o que ocorria fora.
A mulher viu a garota olhar fixamente o mata-moscas, mas não ousava entrar no quarto. Rangeu os dentes e partiu. Voltou, todavia, pouco depois e começou a lançar maldições, dizendo: Tu, sacerdote, não me assustarás. Pensas que vou abandonar o que tenho à mão? Reduziu a pedaços o mata-moscas e, abrindo a porta com violência, se dirigiu diretamente à cama de Wang. Então, rasgou-lhe o peito com as garras e arrancou-lhe inteiro o coração, levando consigo. A esposa de Wang gritou e o criado chegou com uma luz, mas Wang estava morto e tinha um aspecto lastimável. Sua mulher, trêmula de medo, quase não se atrevia a chorar, receando fazer barulho. No dia seguinte, enviou o irmão de Wang em busca do sacerdote. Este ficou furioso e gritou: Foi para isto que tive compaixão de ti, demônio. Dirigiu-se imediatamente à casa de Wang, mas a garota havia desaparecido e ninguém sabia do seu paradeiro. O sacerdote, erguendo a cabeça, inspecionou tudo e disse: Felizmente, ela não está distante. Então, perguntou quem vivia nas dependências da ala sul, ao que o irmão de Wang respondeu que ele mesmo morava ali. O sacerdote disse que era ali onde ela se encontrava. O irmão de Wang ficou muito assustado e disse não acreditar naquilo. O sacerdote perguntou se algum desconhecido já havia entrado na moradia. O outro respondeu que, como havia passado todo o dia no templo de Xinti, não poderia saber. Mas foi informar-se e pouco depois voltou, dizendo-lhe que uma velha mulher havia pedido trabalho como doméstica e que a sua mulher a tinha contratado. É ela, disse o sacerdote, quando o irmão de Wang lhe informou que a mulher ainda estava ali. Então, dirigiram-se juntos à residência. Ao chegar, o sacerdote desembainhou sua espada de madeira e gritou: Ó demônio mal-nascido, devolve-me o teu mata-moscas. Entre mentes, a nova doméstica, muito alarmada, tentou escapar porta fora, mas o sacerdote a golpeou, atirando-a ao chão. A pele humana escorregou, exibindo o demônio hediondo que escondia. O demônio jazia no chão e grunhia como um porco. O sacerdote firmou na mão a espada de madeira e lhe cortou a cabeça. Então, a coisa se converteu numa densa coluna de fumaça que do chão subia em volutas. O sacerdote tomou uma cabaça semiaberta e jogou-a justamente na coluna de fumaça. Ouviu-se um ruído de sucção e toda a coluna foi aspirada pela cabaça. O sacerdote a tampou muito bem, guardando-a na bolsa. A pele estava inteira, com sobrancelhas, olhos, mãos e pés, e ele a enrolou como se fosse um pergaminho. Estava a ponto de partir quando a esposa de Wang o deteve. Com lágrimas nos olhos, pediu-lhe que devolvesse a vida a seu marido. O sacerdote respondeu que não podia fazer isso, mas a esposa de Wang lançou-se a seus pés e, com grandes gemidos, implorou a sua ajuda. O sacerdote permaneceu absorto em meditação durante algum tempo. Depois, respondeu: Meu poder não alcança o que me pedes. Não posso ressuscitar os mortos, mas te indicarei quem pode fazê-lo. E se pedires de forma adequada, serás atendida. A esposa de Wang perguntou quem seria. Ele respondeu: Há um louco na cidade que passa o tempo chafurdando na imundície. Ajoelha-te diante dele e suplica-lhe que ele te ajude. Se ele te insultar, não dês mostras de aborrecimento. O irmão de Wang conhecia a pessoa a quem o sacerdote aludia. Assim que se despediu do sacerdote, partiu com a cunhada. Encontraram o pobre infeliz a delirar na rua, tão sujo que somente as duras penas puderam aproximar-se deles. A mulher de Wang ia de joelhos. O louco lhe lançou um olhar lascivo e gritou: Tu me amas, minha querida? A mulher de Wang disse o motivo que a levara ali, mas o louco ria, dizendo: Podes ter muitos outros maridos, por que ressuscitar o morto? A mulher de Wang lhe implorava que a ajudasse. Ele disse: É muito estranho. As pessoas me pedem que ressuscite os seus mortos como se eu fosse o rei do mundo de além-túmulo. E deu uma bordoada na mulher de Wang, que ela suportou sem um lamento, diante de uma multidão de espectadores que gradualmente aumentava. Depois, o louco pegou uma pílula nauseabunda e disse à mulher que a tomasse. A mulher perdeu o ânimo e foi capaz de fazê-lo, mas por fim a engoliu. Então o doido gritou: Como me amas? Levantou-se, pois, e se foi,
sem mais prestar-lhe atenção. Seguiram-no ao interior de um templo, implorando-lhe altas vozes, mas ele havia desaparecido e todos os esforços que fizeram no intento de encontrá-lo foram debalde. Aturdida pela ira e pela vergonha, a esposa de Wang voltou para casa, onde chorou amargamente sobre seu marido morto, arrependendo-se muito do que havia feito e desejando morrer. Mas considerou que devia preparar o cadáver, pois nenhum de seus criados ousava aproximar-se, e se concentrou em fechar a terrível ferida que havia ocasionado a morte do esposo. Enquanto fazia isto, interrompida de vez em quando pelos soluços, ela notou um volume que pouco a pouco lhe subia a garganta. Saiu enfim com um estalido e caiu sobre a ferida aberta do homem morto. Observando detidamente, viu que era um coração humano e este começou a bater, desprendendo um vapor cálido como fumaça. Excitadíssima, a mulher colocou imediatamente a carne sobre o coração e uniu os dois lados da ferida com toda a sua força. Todavia, logo se sentiu cansada, mas percebendo que o vapor escapava pelas gretas, rasgou uma tira de seda e com ela cingiu o peito do marido, ao passo em que tentava reativar a circulação, friccionando o corpo e cobrindo-o com mantas. À noite, retirou as cobertas e descobriu que a respiração fluía pelo nariz. Na manhã seguinte, o seu marido estava novamente vivo, embora estivesse com a cabeça confusa, como se despertasse de um sonho, e sentisse dor no coração. Onde havia sido ferido, havia uma cicatriz tão grande quanto uma moeda, que pouco depois desapareceu. Fim da terceira história. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. As histórias orientais, principalmente as mais antigas, né, elas costumam ter finais um pouco inesperados, né? Então, é só um jeito diferente, né, de contar histórias. É isso, então. Obrigada e tchau, tchau.